Olá, crianças! Como vocês estão? Olhem só, estamos aqui hoje para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Marilane Moraes e quero te convidar comigo a ter bastante atenção na aula de hoje, porque certamente você continuará aprendendo, não é mesmo? Estávamos falando nas aulas anteriores sobre textos de um mundo imaginário. Vocês lembram disso? Eu trouxe diversos exemplos para vocês. Vamos retomar um pouquinho? Nós começamos a falar sobre lendas. Vocês lembram as características das lendas? Bom, olhem só, as lendas elas começaram a serem contadas oralmente, vocês lembram disso? O que isso significa? Elas eram passadas de geração por geração. Um pai contava para o filho, que quando ficava mais velho contava para o seu filho, e as histórias iam se propagando. Por conta disso, por conta de serem contadas oralmente, elas acabavam nessa passagem sofrendo alterações. Mas como assim? Elas deixavam de ser a história que elas eram? Não. Algumas vezes eram acrescentados pontos, em outras eram tirados alguns, mas havia um elemento que não deixava de existir, que era a fantasia. Olha só que legal. Lembram que eu falei para vocês também da expressão, que quem conta um conto aumenta um ponto? Era exatamente isso que acontecia no contar das lendas. Bom, lá dentro das lendas nós trouxemos aqui vários personagens lendários. Vocês lembram disso? Trouxemos aqui e falamos sobre o Curupira, não é verdade? Quais são mesmo as características do Curupira? Ele é conhecido como o protetor da natureza. Lembram que nós assistimos até um videozinho sobre ele? Ele também possui os cabelos vermelhos e tem uma característica interessante. Os seus pés não são virados para frente, eles são voltados para trás. Olha só, com isso, os caçadores tentam persegui-lo, tentam buscá-lo, mas não conseguem, porque acabam se perdendo com diversas pegadas que ele vai deixando pela floresta. Olha só que interessante. Mas nós não falamos só sobre ele, falamos também do Mapinguari. Vocês lembram? Uma criatura peluda que possui quantos olhos? Vocês conseguem se lembrar? Ele possui apenas um olho. E esse olho ficava onde? No meio de sua testa, e no seu umbigo ele tinha uma grande boca. Olha só, um ser realmente assustador. Um detalhe sobre ele que falamos é que ele costuma aparecer nas florestas durante o dia, deixando a noite para descansar. E fala-se também que quando ele passa por lá, ele vai deixando um rastro de destruição. E ele sempre dá altos brados, não é verdade? Para causar temor, conta-se a lenda. Também falamos sobre a Vitória Régia, sobre a Iara e tantos outros. Mas não ficamos só aí. Dentro desse mundo de imaginação, começamos a falar sobre contos. É outro gênero textual que nos remete ao encantamento, ao mundo imaginário e também à fantasia. E vimos que existem vários tipos de contos, não é mesmo? Nós temos os contos de esperteza, os contos de encantamento que nós conhecemos como os famosos contos de fadas, não é verdade? Vimos também que existem os contos de assombração e tantos outros. Mas vamos ver, o que esses dois gêneros, as lendas e os contos, eles têm de características semelhantes? Vocês conseguem se lembrar? Eu falei sobre isso. Todos esses dois gêneros, eles começaram sendo contados oralmente, olha só. Mas os contos, eles foram escritos e nós vemos vários livros publicados. Também falamos sobre isso, não é mesmo? Temos o Perrault, que fez a escrita de vários contos. Falamos sobre vários contos que foram escritos pelos irmãos Grimm, não é verdade? Mas todos eles é cheio de encanto, cheios de magia e nos traz aí um mundo de imaginação repleto. Mas olha só, alguns contos foram criados lá muito antes e uma característica interessante, mesmo sendo tão antigos, considerados tão antigos até hoje, eles continuam nos encantando. Mesmo aquelas pessoas como eu, que já li vários contos, ao ler novamente me deparo com um sentimento de encantamento e fico surpresa com algumas situações, porque no decorrer dos dias a gente acaba esquecendo esse mundo mágico que existe através da leitura. Por isso, eu te convido agora a ir para um mural de contos que eu trouxe para vocês na aula de hoje. Isso mesmo, diversos contos nós temos aqui e eu quero te convidar comigo a embarcar nessa aventura, a relembrar algumas histórias. Vamos juntos? Vamos ver quais contos nós temos na nossa aula de hoje? Olha só! Nós temos aqui
A Chapeuzinho Vermelho. Olha só, eu falei sobre ela na aula passada, não trouxe a imagem, mas eu falei e perguntei para vocês se vocês lembravam algum conto que havia a presença de um lobo mau. Vocês lembram dessa pergunta? Pois então, aqui está a Chapeuzinho Vermelho. E como é mesmo essa história? Vocês conseguem se lembrar? Ela recebe uma atribuição de sua mãe. Ela é incumbida a levar comida, levar frutas, doces para sua avó que estava muito doente. Mas a sua mãe lhe dá um conselho. Vocês lembram qual é esse conselho? Que ela não deveria pegar atalhos, não é mesmo? Porque seria muito perigoso. E o que ela faz? Ela vai andando pela floresta, cantando e se encantando com tudo que está ao seu redor. E ela acaba pegando o caminho que não era para pegar, não é mesmo? E um lobo, muito esperto e atento, passa adiante dela, vai para a casa, come a sua avó e fica lá à espera dela. E quando ela chega, ela percebe algo diferente, não é mesmo? Ela percebe diferença no tom de sua voz, nos olhos, nos ouvidos, na boca grande, e aí todo o mistério é resolvido. Ela percebe que quem tá lá na verdade é o lobo, mas a história acaba aí? Não mesmo. Vem, claro, um herói que é muito comum dentro dos contos, não é mesmo? De encantamento. Chega o caçador e ele consegue, capturar a sua avó e a história se finaliza e Chapeuzinho Vermelho fica sã e salvo. Vamos comigo ver outros contos? Temos aqui João, o pé de feijão, temos aqui o jovem herói, temos aqui a Bela Adormecida, João e Maria. Olha só, aqueles personagens que nós encontramos na sua história, uma casa feita de doces. Quem não ama doces, né, crianças? Olha que legal. Temos aqui a Branca de Neve, Sopa de Pedra. Também temos aqui, olhem só, contos de Enganar a Morte. Esses contos aqui de Ricardo Azevedo são aqueles contos que eu falava para vocês de contos de assombração. Mas nesses em especial há um pouco de comédia também. Deixo aí a sugestão para que vocês possam pesquisar e fazer a leitura. Vamos comigo. Temos aqui também a Cinderela. Então, crianças, agora eu quero recontar para vocês uma dessas histórias, um desses contos que eu acabei de mostrar para vocês no nosso mural da aula de hoje. Eu quero contar para vocês a história do jovem herói. Mas quem era esse jovem herói? Olhem só, temos aqui esse jovem rapaz. A história conta que ele morava lá na Holanda, um país distante aqui do nosso Brasil. E ele, um dia, a sua família pediu para que ele fosse até a casa de sua avó levar queijos. E nesse percurso, ele se deparava com diques. Mas o que são diques, você sabe? Diques são muros de pedras, e ele prontamente no meio do caminho se lembrou da história que o seu pai já havia lhe contado, há muito tempo atrás, dizendo para ele a importância dos diques. Os diques existem para que o mar, a água do mar, não inunde a cidade. Pois então, ele percorrendo todo o caminho, indo para o caminho da casa de sua avó, ele percebe em um dique, num determinado momento, que há rachadura. E ele para, ele observa, ele chega perto e ele pensa, não, essa rachadura pode ceder, pode ficar maior. E o que ia acontecer se essa rachadura quebrasse aquele muro de pedras? Isso mesmo, a água inundaria toda a cidade. Então, o jovem João para, ali mesmo, deixa de lado os queijos, esquece que precisava chegar até a casa de sua avó e coloca o seu dedinho lá onde ele percebe a rachadura. E ele permanece lá. O braço cansa, o braço pesa, mas ele não arreda o pé do dique. E permanece lá, coloca suas mãos e fica berrando, berrando, berrando por socorro. Mas ninguém consegue ouvi-lo. Por quê? Porque as ondas, as fortes ondas eram muito fortes. Fora os ruídos que estava tendo na noite. E o garoto, o jovem garoto, passa a noite toda lá. De repente, no outro dia, sentem falta e passam moradores ali pelaquele percurso e percebe a tentativa daquele tão pequenino e forte rapaz. Então, eles o capturam, fazem toda a reforma naquele muro, de forma que
arrumem toda a rachadura. E aí levam o jovem em seus ombros e ele recebe um troféu. E ele é tido como o herói daquela cidade. Olha só, um jovem muito esperto que não deixou que algo de ruim acontecesse com a sua cidade. E você, se você estivesse aí fazendo parte dessa história, você teria a mesma coragem de parar o que você estava indo fazer e ficar ali com a sua mão prontamente tentando tapar aquele buraco para que não invadissem as águas em toda a cidade? Olha só, será que nós teríamos essa mesma vontade? Então, João teve. Mas eu não quero parar por aqui. Eu quero agora ler com vocês um novo conto. Esse conto que eu vou falar agora, ele fala de um jovem que era muito metido a esperto. Olha só, ele tinha mania de se aproveitar das situações. Isso mesmo, para tirar vantagens, ele sempre queria sair ganhando. E essa história que eu vou ler junto com vocês é a história da sopa de pedras. Vocês já ouviram essa história? Essa história ela foi escrita e publicada pela Ana Maria Machado, uma autora muito famosa que escreveu vários livros da literatura infantil. Vamos junto comigo fazer essa leitura? Olhem só. Sopa de Pedra, de Ana Maria Machado. Um dia, Pedro Malas Artes vinha pela estrada com fome e chegou a uma casa, onde morava uma velha muito pão duro. Sou um pobre viajante, faminto e cansado. Venho andando de muito longe há 3 anos, 3 meses, 3 semanas, 3 dias, 3 noites, 3 horas. Pare com isso e diga logo o que quer, interrompeu a mulher. É que estou com fome. Será que a senhora podia me ajudar? Não tenho nada de comer nesta casa, foi logo dizendo a velha. Ele olhou em volta, viu um curral cheio de vacas, um galinheiro cheio de galinhas, umas gaiolas cheias de coelhos, um chiqueiro cheio de porcos, uma horta muito bem cuidada, um pomar com árvores carregadinhas de frutas, um milharal viçoso e uma roça de mandioca. Vamos lá comigo. Não vou terminar de ler a história porque eu quero contar para vocês o que aconteceu. Olha só, o título da história fala sobre sopa de pedras. Mas nós começamos a ler e a história conta que é um jovem muito esperto e que ele está andando pelo caminho e se depara com uma casa. E nessa casa mora uma velha, mas essa velha ela tem uma característica, ela é pão dura, ela é avarenta, ela não gosta de dar as coisas assim facilmente a ninguém. E aí o que ele faz? Ele pega e pede para fazer uma sopa e ele diz que vai fazer uma sopa de pedras. A mulher, por ser pão dura, aceita aquela situação e ele vai dizendo, com sal ficaria mais gostoso e ela dá o sal, com legumes ficaria mais gostoso e ela dá o legumes, com carne ficaria ainda melhor. No final das contas, ela acabou dando a ele todos os ingredientes necessários para uma sopa e no final ela pergunta, mas e as pedras? Ele muito esperto responde, as pedras nós podemos jogar fora. E esse foi o nosso conto de esperteza. E crianças, a nossa aula está encerrando aqui. Mas não fique triste, você pode continuar estudando. É só acessar essa e outras aulas na nossa plataforma Eduque. Tchau, tchau e até mais!